Olá, meu povo, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje está bem friozinho aqui em Itaperuna. Quem conhece a minha cidade, eu já procurou, sabia que é bem quente. Então, qualquer ventinho que dá, a gente já está de manga comprida, de blusa de frio, e a gente sente muito frio mesmo, é bem complexo, porque não estamos preparados, né? Não conhecemos essa parte do frio tão bem, então a gente sente muito frio. Não sei na cidade de vocês, mas aqui a gente sente bastante frio. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. Nós vamos compartilhar conhecimento, desenvolvimento das organizações do terceiro setor. Queria saber com quem eu estou falando aqui hoje, qual é o público que está conversando aqui comigo, se é contador, se é instituição, se é colaborador, se é captador de recursos, com quem eu estou falando. Escreve aqui para mim no chat, para a gente já ir se inteirando de quem a gente está falando. Instituição Formiga. Nossa, que legal. Aqui em Itaperuna tem uma pessoa que o apelido dele é Formiga, mas ele é capoeirista, um bom capoeirista. Seja bem-vindo, Rondinelli, à nossa live. Todos vocês sejam muito bem-vindos, né? Porque nós estamos aqui para fazer, o nosso intuito é compartilhar mesmo conhecimento. Então, quem vai chegando ao longo aí da jornada da live, sejam bem-vindos. A Priscila é a nossa rede de apoio aqui da live. Daqui a pouquinho a Priscila já vai botar aqui para vocês, ou ela já colocou, os nossos dados, já está aqui, ó. Sejam bem-vindos. Aqui, dentro desse link, vocês vão fazer acesso a todas as pessoas que fazem parte da minha equipe, juntamente comigo, para atender vocês da melhor forma possível, para tirar dúvidas, para a gente poder bater um papo, entender um pouco melhor da necessidade de vocês, o que vocês estão precisando. E hoje a gente vai falar do zero ao crescimento da organização, da instituição, da associação, e a sua missão, o seu desenvolvimento alinhado com a eficiência gerencial. É isso que faz a diferença em uma organização do terceiro setor. Então, também, se vocês precisarem, levantar a mão, tirar dúvida, a gente está aqui para contribuir nesse desenvolvimento. Projeto Vanguarda, estou... Ok, estamos aqui com o Projeto Vanguarda também. Então, fiquem à vontade para a gente poder bater no papo aqui pelo chat e tem um momento que a gente já libera para vocês fazerem as perguntas, tá bem? Então, a gente começa, quem está aqui pela primeira vez, eu sou muito pontual, gosto de falar isso, porque o nosso maior e precioso hoje que nós temos é o tempo. Então, o tempo faz toda a diferença. Então, por isso que eu sou muito pontual aqui no nosso início das nossas lives. Eu sou Patrícia Teles, sou CEO da Conta Contábil, uma empresa que já está há mais de 20 anos no mercado de contabilidade. Sou especialista, né? O escritório como um todo é especialista no terceiro setor. Hoje, eu estou como presidente do Instituto Mulheres que Contam, já estive como conselheira do CRCRJ, pós-graduada em Recursos Humanos, pós-graduada no Terceiro Setor na Modernidade, tenho MBA em Empreendedorismo Contábil, escrevi um livro, Impacto Social, o Poder do Terceiro Setor, em coparceria com o CRCRJ. E tenho 2 filhos, já plantei algumas árvores, tenho um esposo maravilhoso que me apoia, e me incentiva nesse projeto aí de vida, que eu falo que falar com o terceiro setor é um projeto de vida, né? A gente está aqui distribuindo conhecimento, e conhecimento hoje é tudo, ninguém tira de você, né? O conhecimento é algo que você só vai somando, agregando valores para você como pessoa e trazendo de contrapartida cada vez mais o benefício próprio do seu próprio conhecimento que você vai adquirindo ao longo da sua vida. E como que a gente entende que a contabilidade, que a captação de recursos e o marketing, eles são os 3 pilares essenciais para toda e qualquer organização do terceiro setor. Independente se você é pequeno, médio ou grande, você necessita desses 3 pilares. A contabilidade,
Eu falo que é o coração, igual esse brinco que eu estou aqui hoje, é o coração de toda a organização, porque através da contabilidade você tem assertividade, você tem bons balanços, você tem credibilidade, você tem posicionamento para que esta organização dê um próximo passo, ela esteja preparada para captar recursos, seja financeiros, seja de bens, seja imóveis. Então, essa captação só acontece quando eu estou preparada. Eu não consigo fazer isso de qualquer forma, eu não consigo executar isso só por executar, eu preciso de ter realmente a contabilidade ajustada. E, de uma certa forma, a organização ela precisa fazer o quê? Transparecer para a sociedade quem ela é, qual é o intuito dela, o que ela está fazendo de contrapartida que faz com que outras pessoas possam enxergar nela todo esse desenvolver. Então, isso vem através do marketing, que é essa colocar a cara, né, no Instagram, no YouTube, no Facebook ou num site, explicando para a sociedade quem vocês são e os impactos sociais que vocês têm através desse marketing. E também mostrando os eventos que vão ser feitos, toda a divulgação através do marketing da instituição do terceiro setor. Então, para mim, Patrícia Teres, e para a Conta Contábil, esses 3 pilares, eles são o alicerce da organização do terceiro setor. E nesse conceito, né, que a gente traz agora, a gente fala, como que eu vou sair do zero, Patrícia? Como que eu vou me preparar ou me instruir para me começar a minha organização? E aí a gente vem falando que dentro dessa contabilidade, a gente fala primeiro da parte documental. Se eu tenho a necessidade de fazer uma ajuda para a sociedade, eu preciso entender o que eu vou ajudar, o que eu vou estar fazendo, qual é o papel do governo que eu estou assumindo, porque uma organização do terceiro setor ela está assumindo o papel governamental, ela está à frente ali, de porta a porta com a comunidade no qual ela atende. E aí, com isso, esse do zero a ter uma organização, eu preciso estruturar a minha base. E a minha base começa na escolha das pessoas que vão participar da minha instituição. Quem são essas pessoas que vão estar envolvidas neste processo de diretoria, de estar à frente, de se doar como voluntários dentro de algum processo que essa organização precise? Isso é a parte inicial, a escolha das pessoas que vão estar à frente. E logo em seguida, tudo aquilo que a gente vai direcionar através desta organização. Para quem eu vou atender? Quem são essas pessoas que eu vou assistir? Quem são as pessoas que eu vou dar tratamento? Quem são as pessoas que eu vou conduzir para essa atividade ser executada pela minha instituição, pela minha organização do terceiro setor? E, de contrapartida, qual é a comunidade que eu vou estar falando? Gente, é tão importante a gente saber para quem, qual o local que nós vamos fazer, porque a localidade está envolvida o quê? O desejo de fazer a diferença para aquela sociedade. Então, assim, a gente conduz essa organização para um fundamento, para uma doutrina. Se eu sei para onde e para quem, eu começo o próximo passo. Qual o próximo passo que eu vou dar? Quem eu vou atender dentro dessa instituição? É na área da saúde? É na área do bem-estar e lazer? É na área da educação? É assistência social? Qual é o cunho que esta organização vai trazer como principal? Às vezes eu posso escolher 2 ou 3, não tem problema, mas sempre um vai estar na cabeça. E quando a gente fala que ele vai estar na cabeça, é porque ele vai ser o ponto cerne para várias situações que essa organização vai estar solicitando. Se eu estiver falando da área da saúde, todas as minhas certificações, logo em seguida que a gente vai estar falando aqui, elas vão ser voltadas para a área da saúde. Se eu decidir na área da assistência, todas as certificações
na área da assistência. E assim vai seguindo uma sequência de posicionamento dessa organização do terceiro setor. Olha que bacana. E aí, com isso, eu vou estruturando o meu estatuto. Gente, o estatuto não é um copia e cola. Eu não posso pegar lá da internet e falar assim, aqui, monta um estatuto aí para mim, igual da Mariazinha, que lá tem isso e aquilo. Não é assim. Eu tenho que trazer um estatuto voltado para a minha organização, com os detalhes específicos. Será que eu vou ter uma diretoria grande, igual a associação que tem no bairro seguinte, no bairro próximo a mim? Lá tem 10 pessoas na diretoria, mas eu só consigo 4. Patrícia, eu posso começar com 4 na diretoria? Pode, sem problema algum. Não existe uma quantidade específica. A gente fala que no mínimo 4 pessoas, porque pelo menos um presidente, um tesoureiro, um secretário e um conselho fiscal para iniciar o processo, para que esta organização tenha vida plena e assim faça da melhor forma possível. Por isso que é tão importante a gente decidir alguns detalhes já no início. Eles fazem com que esta organização tenha também o critério de ser olhada diferente. Quando eu diminuo muito esta administração, as pessoas já não vê com bons olhos. A gente também precisa entender que a sociedade precisa que nós mostremos a nossa conduta e tudo aquilo que vai ser seguido por esta organização do terceiro setor. Então, dentro desse contexto, eu venho falando, com o tempo da diretoria, 2, 4 anos, a gente sabe que existem alguns editais que, se tiver escrito 4 anos, não passa. Então, é renovação no mínimo 2 anos. Se a gente partir para um SEBAS, a gente precisa que isso esteja escrito desta forma, porque se tiver escrito 3, 4 anos, também vai bater no SEBAS e vai voltar. Então, a gente começa a criar critérios do que é bom para esta organização. E dentro desse critério, a gente vai introduzindo as atividades que cada diretoria pode exercer. E, pessoal, tudo que tiver descrito ali, o diretor tal, presidente, secretário, tesoureiro, vai exercer, ele tem que exercer. Não é só no papel. Ele está falando ali que ele vai executar aquela tarefa. E, de contrapartida, a gente sabe que a diretoria não pode receber, né, por aquele serviço ali da diretoria, porque ele está falando que ele está doando aquele serviço. E, de contrapartida, nós podemos ter outras atividades que são de que forma? Que elas podem ser exercidas também. Vamos dizer, eu sou presidente do Instituto, mas quando eu estou dando aula, eu posso receber como professora, como instrutora, porque eu estou dando aula. Quando eu vou dar uma palestra, eu posso receber como palestrante. Então, essa estrutura começa a ser conduzida de uma certa forma legal, porque está escrito aonde? No estatuto. E aí eu vou além. Quando a gente decidiu falar para quem, se é criança, adolescente, se é para idoso, se é para as mães, se é para os homens, se é para só para mulheres, se é para qual cunho, para quem a gente vai estar falando. E nessas escolhas eu preciso deixar bem claro no estatuto. E principalmente, quais são as atividades que a minha organização vai exercer? Eu vou ter uma creche, essa creche vai ter aula de reforço na parte da tarde, eu vou dar alimento para esses alunos que vão estar aqui durante o dia todo comigo. Além disso, eu vou ter uma psicóloga, que essa psicóloga vai fazer o atendimento para os alunos, e assim, identificando alguma coisa, vai estender para a família. Eu tenho assistente social para conduzir quando a família necessita ou não, quando o aluno faz algum processo de intervenção, quem faz é assistente social. Isso tem que estar onde? Descrito dentro do estatuto. Por isso que o estatuto ele é o maior documento de qualquer organização do terceiro setor. A gente precisa entender que o copia e cola tem prejudicado muitas organizações do terceiro setor.
Pessoas que conduzem um estatuto, coloca tudo que acha que deve colocar, coloca vários quinais, e esses quinais não são compatíveis com aquela execução daquela organização do terceiro setor, trazendo um peso elevadíssimo que não conduz para aquela organização. Existem alguns fatores específicos que a gente sabe que nessa condução do estatuto a gente precisa deixar claro, né? Se é para quem que eu estou falando é criança e adolescente, eu necessito que isso esteja lá. Se eu estou falando para mulher, para adulto ou para criança, né? Menino ou menina também precisa estar lá. E principalmente, o que você vai executar? Às vezes, é o que eu dei exemplo agora, claro, há uma creche, eu vou ter aula de reforço depois da creche, eu vou dar o alimento, eu estou conduzindo tudo na parte de assistência social. Mas será que eu vou ter lá também uma vez por mês um dentinho feliz, que vai lá da prefeitura e faz a parte de dentário? Ou eu vou ter atendimento de uma fono, e aí eu estou introduzindo a área da saúde. Mas qual é o meu cerne? Qual é a minha atividade principal? É a assistencial. Então, com isso, a gente vai definindo todo o processo. E, principalmente, meu povo, não enche o seu CNPJ de várias atividades, principalmente que você não exerça. Deixa para você fazer isso na alteração contratual, se você tiver outras atividades que você pretende exercer. Na hora que você tiver claro que você vai executar estas tarefas, você começa por este processo. Então, quando a gente define muito claramente quem é a organização, a gente já tem os primeiros passos para a gente seguir e flutuar. E também, dentro desse contexto do Estatuto da Ata, a gente precisa definir. Eu posso receber doações de diversas áreas, de diversos locais, pessoa física, pessoa jurídica, dos órgãos públicos, municipais, federais, estaduais, também dinheiro do exterior, eu posso receber isso tudo? E tem que estar claro lá no seu estatuto. Isso tem que estar descrito no seu estatuto. Muitas pessoas falam assim comigo, Patrícia, mas isso é um detalhe tão bobo, todo mundo sabe, mas a gente vive pegando erros de estatutos que não foram descritos isso. E, de contrapartida, a gente passou por uma situação, há pouco tempo atrás, que a verba ia vir de uma empresa do exterior, quando a gente foi montar a estrutura, que a gente tinha acabado de pegar o estatuto para a gente poder estruturar, na hora que a gente começou a ler, a gente viu que não tinha essa possibilidade. Então, foi uma correria fora do normal para conduzir uma introdução de um capítulo lá que não tinha nem contabilidade, fechamento de contabilidade em 31 de dezembro, e também não tinha os parâmetros legais para receber receitas do exterior. Isso tem que estar locado dentro do estatuto, porque senão a gente está fazendo uma coisa idônea, né, que não compete àquela organização. Então, por isso que é necessário também compor esta fala, essa descrição no estatuto. Então, a gente tem ali também, além de ter para quem, como vamos receber e de que forma nós vamos receber as doações, porque eu também posso receber doações físicas, né? Algum patrimônio que uma pessoa queira me doar, um carro, uma moto também eu posso receber, isso tudo tem que estar descrito. E, de contrapartida, existem algumas cláusulas que são obrigatórias e não podem deixar de ser conduzidas. Fechamento de balanço anual também precisa estar lá descrito. E isso é compatível à lei do IGT 2000 e a gente precisa seguir a regra. Além disso, nós precisamos conduzir esse estatuto para identificar as pessoas dentro da administração que eu falei anteriormente, quais são as execuções que elas podem exercer e de que forma elas podem exercer. Então, gente, dentro do contexto geral, quem conduz um estatuto é a Mirosca e a IGT 2000. São duas legislações muito amplas, muito, assim, articuladas,
E elas são legislações que devem estar implantadas dentro do seu estatuto e na sua ata. A ata sempre vai estar conduzindo todas as alterações que vão ter no estatuto, ou o processo inicial. Não se inicia um estatuto sem ter uma ata. Então, a primeira ata vai determinar aonde aquela instituição vai existir, para que ela vai existir, quais são as finalidades, todo este processo. E, de contrapartida, o estatuto vai se iniciar junto com esta ata. Patrícia, eu preciso publicar isso em um diário oficial, como é a primeira ata? Não, não precisa. No seu estatuto, você vai determinar que na próxima eleição, de que forma que vai conduzir. Se vai ser uma publicação no diário oficial da cidade, se vai ser no jornal circular, de que forma que vai ser esse pleito para que a comunidade, amanhã ou depois, venha querer saber de que forma que está acontecendo, precisa de ter esse processo bem claro. Gente, eu já vi uma organização que não fez, já estava tudo aberto, CNPJ tudo bonitinho, chegou no processo do período de eleição dos 2 anos. E aí fizeram o quê? Debaixo das coxas, fizeram tudo coberto, né? Nada editado, nada publicado em jornal circular, nada disso. E aí, de contrapartida, alguém se sentiu lesado, foi no Ministério Público e pediu a abertura desta ata de eleição. E aí conseguiram provar que não tinha sido colocado no jornal circular, não tinha sido publicado em local nenhum, só fizeram a ata de eleição debaixo dos panos e assim montaram uma chapa única e venceu. E aí o que aconteceu? O Ministério Público devolveu para a instituição pedindo que fizesse novamente. E a diretoria que tinha ganho perdeu, porque a comunidade identificou que foi algo fraudulento, ileso. E aí a gente precisa ter esse critério. Será que realmente precisa fazer uma forma desta forma, por debaixo dos panos, fazer sem ter a regra correta que precisa ser feita? Porque de uma certa forma, uma vez que eu faço isso, eu dou margem para mim ser fiscalizada a todo momento. E aí eu posso estar trazendo algo que não deveria para a instituição, que é o quê? Uma visão do Ministério Público ruim para a minha instituição, que eu estou tentando burlar o sistema, ou burlar aquilo que eu coloquei no estatuto como parte idônea da minha organização. Então, a gente precisa entender que o estatuto, ele é o documento que gere, que dá fortaleza para tudo aquilo que a organização do terceiro setor executa. E assim a gente vai conduzindo todos os passos da organização. Então, dentro desse critério documental, que é o que a gente fala que vai sair do zero, é onde a gente escolhe e define o local onde a organização vai começar o seu serviço. Onde essa organização vai trabalhar? Eu posso ter um local só para o fisco e executar minhas tarefas em outros locais? Quem já participou das outras lives sabe disso. Queria que vocês falassem comigo. Coloca um joinha. Eu posso ter só um endereço para o fisco e a gente executar as tarefas em outros locais? Quem já participou aqui da live comigo anteriormente sabe essa resposta. Coloca para mim um joinha se você confirma para mim se isso é possível. Gente, vamos responder aí, meu povo. Dona Osmarina, que sempre está aqui. Ah, isso mesmo. Então, a gente pode ter um local para o fisco, né? Então, se eu tenho um local para o fisco... Dona Osmarina, tudo bem? Tudo. Ah, que bom. Não é verdade, Dona Osmarina? A senhora aprendeu isso aqui, não foi? Posso ter um local para o fisco e o outro para a execução das minhas atividades, não é isso? É verdade. Isso aí, perfeito. Então, a gente precisa ter descrito no meu estatuto onde eu coloco a minha empresa, onde eu vou colocar o CNPJ. É o endereço para o fisco.
E eu tenho que ter isso determinado no meu estatuto, que eu posso fazer os atendimentos em outras localidades. Patrícia, e se eu fizer esse atendimento e não tiver descrito isso no meu estatuto? Eu estou fazendo errado. Porque está falando ali, é como se eu estivesse executando as tarefas somente naquela localidade. Patrícia, eu preciso descrever todas as localidades que eu vou exercer? Não, só escreve. Demais localidades estão ali para execução das tarefas. Tudo bem? Então, vamos dizer, eu tenho um caso específico, que é uma instituição, que é uma aulinha de futebol. Ele tem lá na casa dele o endereço para o fisco, mas ele dá aula de futebol no campo do município. Então, a gente colocou lá, preencheu o local para o fisco e colocou que as atividades serão exercidas em demais locais. E com isso, ele pode exercer, se ele passar por uma fiscalização, se amanhã ou depois ele for dar entrada nas certificações, ele vai colocar os locais no qual ele vai exercer as suas atividades. Teve alguém que levantou a mão, gente, e voltou? Parece que sim. Fui eu, mas exatamente acabou de dizer o que eu ia perguntar, se a localidade poderia ser diferente, mas tem o que constar lá. Foi muito bom, era isso mesmo. Ah, perfeito, Tiago. Obrigada aí pela sua contribuição. Eu que Então, agradeço. de nada. Então, é este processo. A gente precisa deixar claro lá no estatuto. Eu deixando claro, quando eu for montar toda a estrutura, que a gente já vai falar aqui sobre certificação, eu vou conduzir lá no documento da certificação específico para o município, que eu estou no local do fisco X, porém, as atividades exercidas de futebol será no horário X e X, de 7 a 9, de 8 a 11, de 15 a 16, 17 a 19 anos. Então, eu coloco ali toda a classe e aí eu especifico muito bem claro no processo de solicitação. Né? Como a gente sempre fala aqui, a associação ela não ganha nada, nada é dado de mão beijada, tudo é solicitado, tudo é pedido. Então, isso tem que estar claro no estatuto para que nós possamos conduzir da melhor forma possível. Gente, quando a gente amarra o estatuto, bem amarrado com esses pontos, né? Eu não passando de 22 quinais de atividades, eu tendo isso amarrado aonde eu exerço a atividade, onde que eu executo, para quem eu executo, qual é a localidade que eu executo, qual é o fim, né? O processo desta organização, eu consigo ter clareza em todos os processos que eu faço. E assim a organização tem um documento sólido para que ela possa dar os próximos passos. Quando a gente fala de documentação de uma organização, a gente está falando ata, estatuto. Tem algumas organizações que têm regimento interno, tem outras que não têm. Não é obrigatório ter regimento interno, mas para uma grande organização é necessário sim, porque protege. A gente tem CNPJ, a gente tem inscrição municipal, existe algumas organizações que têm inscrições estadual, e essa inscrição estadual é quando ela vende produto, quando ela exerce essa venda, né, do produto, ou ela executa algum transporte desse produto. Aí tem CTE, tem ROT, então vai agregando a documentação desta organização. Isso é os documentos existentes e necessários para que essa organização possa dar os próximos passos para ela conduzir esse critério. E, de contrapartida, quando eu tenho essa documentação bem justa e esse processo bem transicionado, eu vou para as certificações. Patrícia, quais são as certificações? Depende muito do cunho que essa organização deseja falar. Se ela está falando para criança e adolescente, se ela está na assistência, se ela está na saúde, se ela está na educação, qual é a atividade que ela vai exercer? Assim a gente vai conduzir as certificações. Existe uma certificação que ela é uma certificação básica que a gente precisa depois de um ano que essa organização já esteja funcionando.
e ela tem as certificações municipais, ela tem que buscar a certificação do SEBAS para diminuir, né, o pagamento dela sobre os impostos, principalmente na folha de pagamento. Uma organização que quer fazer contratações de funcionários através da CLT, ela necessita de ter um SEBAS para ela fazer o quê? Ter esse processo de diminuição de impostos, que só no SEBAS, tendo o SEBAS, é menos 1% do PIS sobre a folha de pagamento e menos 26,5%, que é a parte patronal, parte de terceiros e também a parte do sistema Firjan, ali do sistema S como um todo, que deixa de pagar. E só paga a retenção que teve da folha de pagamento do funcionário e ela contribui com essa, repassa, né, o dinheiro para o governo de uma certa forma, para que ela se fique protegida. E aí, com isso, as certificações são essenciais para esta organização, para ela poder ter uma emenda parlamentar, para ela ter direito a estar cadastrado no Conselho do Idoso, no Conselho da Criança, para ela estar cadastrado lá também na Secretaria de Educação, na Secretaria de Cultura, todo vem baseado nas certificações. E dependendo da organização, igual eu estou com uma organização que a gente vai começar a trabalhar com ela, e o material dela é alimento, só que eles vão cultivar e preparar a terra. Então, eu tenho outras certificações que estão envolvidas com esse processo, que não são só as certificações normais de uma organização do terceiro setor que a gente convive, na área de educação, na área da saúde. Não, eu preciso de ter outras certificações. Então, cada organização tem um critério para ser utilizado e assim conduzido. Mas eu sempre conduzo vocês aqui da melhor forma possível para trazer essa tratativa que as certificações é a peça inicial para essa organização no início de vida e depois começa as renovações. E dentro disso, a gente tem um pacote que a gente fala, são as isenções. Eu posso ter várias isenções, isenções de banco, isenções no município, isenções federais, isenções estaduais, mas essas isenções têm que ser solicitada. Ninguém bate na minha porta e fala, Patrícia, tem um instituto aí, vou te dar a isenção do seu ISS, vou te dar a isenção da sua taxa de localização, do seu IPTU do imóvel que pertence à sua organização. Nada. Gente, é zero. As isenções só vão acontecer se eu solicitar, se eu pedir. Se eu peço, eu tenho direito adquirido. Se eu não faço o pedido, aí eu caio em algumas prerrogativas que eu vou ter que pagar. E existem alguns municípios que não têm lei própria e eles falam que não existem as isenções. Então, a gente tem que recorrer às isenções federais, às legislações federais, para mostrar para o município que ele tem que cumprir a lei federal, que é maior do que a legislação deles, tá? Fica essa super dica aí para vocês. E de contrapartida, tudo isso que eu falei inicial, esses 3.1, 2 e 3, eles vão impactar diretamente aqui, na parte administrativa e financeira das organizações do terceiro setor. Por qual motivo? Se eu tenho um estatuto mal escrito, mal determinado, sem conduta, eu não consigo trazer essa documentação de forma assertiva aqui na administração. Como que eu vou chegar num banco e vou falar assim, não, é só o presidente que assina, sendo que lá no estatuto está o presidente e o tesoureiro. Ah, não, a gente tem aqui 24 quinais, sendo que a legislação da ONU só pertence a 22. Tem alguns critérios que, igual assim, o estatuto, ele vai impactar diretamente no administrativo e no financeiro. Eu posso vender, eu posso comprar alguma coisa da minha organização, eu posso ter uma renda para que essa organização consiga sobreviver, isso está escrito no meu estatuto. Então, vocês conseguem compreender o tamanho da importância de um estatuto? Ele vai impactar, sim, na minha administração, na administração de vocês, nas organizações que vocês atendem ou que vocês trabalham para alguma, tanto no financeiro quanto no administrativo. E, principalmente, quando eu, gestor, estou no administrativo e financeiro, eu tenho que ler, entender
e verificar todos os pontos que o meu estatuto permite ou não para eu fazer. Principalmente quando eu tenho pessoas de CLT, prestadores de serviço e depois os voluntários. Até a forma que eu vou conduzir o serviço dessas pessoas tem que estar alinhado à fala do estatuto. E aí eu vou além. Muitas das vezes, as organizações são processadas juridicamente, vão para processos mesmo jurídicos, na frente de juiz, porque a conduta não foi conduzida conforme o estatuto estava descrito. Muitas das vezes, o diretor nem leu o estatuto, não sabia que poderia ter ou não um voluntário e de que forma este voluntário poderia estar dentro da organização. E pior de tudo, quando trata o voluntário como se fosse um funcionário. Então, a gente fala que o administrativo e financeiro são os corações que regem, que conduzem a organização do terceiro setor. Então, essas pessoas precisam estar na ponta da língua o estatuto, para que ela possa conduzir da melhor forma possível. E o financeiro, ele impacta diretamente, realmente, aqui, ó, nas finanças, né? Ele impacta diretamente no conduzir a organização por um caminho mais sólido. Será que eu posso executar esse projeto? Eu tenho dinheiro suficiente? Eu fiz a provisão, eu estou em 2026. Será que eu já fiz a provisão de 2027? Será que eu sei que o meu dinheiro, até quando ele vai aguentar? Ele vai ser estruturado para a minha organização estar de portas abertas? Patrícia, mas isso tem a ver com o estatuto? Sim, porque lá fala que eu tenho que montar os projetos e eu preciso fazer os provisionamentos. Será que eu fiz? Será que a minha organização consegue fazer isso? Gente, uma pessoa, às vezes, é administrativo financeiro, ele conduz a organização toda. E isso é cabível. Eu não preciso ter coisas mirabolantes. Uma planilha de Excel consegue ser feito isso. Mas se você tiver um assessoramento, igual aqui na conta contábil, a gente tem um aplicativo financeiro que a gente entrega para os nossos apoiadores, parceiros que estão conosco, né, dentro da conduta contábil. A gente tem um aplicativo da Conta Azul, que é o canal que a gente traz, né, estou fazendo propaganda aqui para eles gratuitamente, não ganho nada com isso. Mas é uma forma que a gente conseguiu conduzir os nossos clientes da melhor forma possível. Existe uma tabela de preço e o cliente que está envolvido ali, ele ganha, sim, um aplicativo para que ele possa fazer o quê? Está conduzindo melhor a sua organização. E, de contrapartida, tudo isso que eu falei com vocês, nesses 5 módulos, cai aqui, ó, justamente na prestação de contas. Se eu tenho uma boa prestação de contas, foi porque eu consegui conduzir esses 5 passos anteriores. Eu tenho muito bem assertivo todos esses posicionamentos da minha organização. Uma organização que não sabe o que ela pode comprar, o que ela pode vender, como ela vai se comportar com as suas contas, ela não consegue ter uma prestação de contas. E pior, quando tem algumas pessoas, eu não vou falar mal aqui, mas eu vou falar o que a gente vê acontecendo, alguns captadores de recursos falam assim, esse daqui você não precisa levar para a contabilidade. Isso é um erro gravíssimo. Ou se a organização falar assim, não, vamos deixar essa conta aqui de fora, não vamos levar essa conta aqui para a contabilidade, porque a gente prestou contas lá na plataforma do Estado, fizemos a prestação de contas direto no Transfere Gov. Gente, é um erro gravíssimo, porque todas as prestações de conta devem ser feitas por centro de custos. O que é um centro de custo? É eu ter um número de uma conta bancária envolvida com um projeto, eu ter um outro número de uma outra conta bancária envolvida com outro projeto. E assim eu vou fazendo. Também, a organização ela precisa ter uma conta administrativa para que ela conduza a administração dessa organização para as outras coisas que ela executa do dia a dia, sem estar dentro de algum projeto. Às vezes é uma doação que ela vai receber que não está linkada a projeto nenhum, mas o dinheiro tem que bater naquela conta separada. Então, por isso que a prestação de contas deve ser feita por projeto, separado, independente da data que esse projeto termine, esse projeto tem que ser executado, feito
dentro da própria prestação de contas, da contabilidade, não precisa ser na munheca, não precisa ser em uma planilha, não precisa ser nada, porque se a contabilidade estiver com vocês, ela entrega separadamente essa prestação de contas. E quando chega no final do ano, 31 de dezembro, encerra toda a prestação de contas como um contexto geral dessa organização. Eu vou pegando, eu tenho o projeto A, B e C. Eu vou prestar contas de todos eles separados e depois eu vou prestar conta deles, todos eles juntos. E aí, com isso, eu consigo conduzir balanço, balancete, DRE, demonstração de resultados, consigo fazer as notas explicativas, que a nota explicativa, ela é o fechamento da prestação de contas. Ela que vai conduzir tudo que aquela organização fez e deu de gratuidade e fez de benefício próprio para a sociedade. O impacto social tem que estar direto na nota explicativa. Se não é feito nota explicativa, o balanço não foi bem feito, vocês não conduziram tudo o que precisava ser conduzido para esta organização do terceiro setor. E quando a gente fala desse contexto geral, documentação, certificação, isenção, administração, aplicativos financeiros e prestação de contas, eu vou do zero a uma organização sólida. Eu tenho passo a passo para que ela possa ser conduzida da melhor forma possível. Por isso que é tão importante a gente saber, né, em que momento essa organização ela fecha, ela se inicia, ela conduz, porque assim a gente tem um novo posicionamento, a gente introduz aquilo que a organização tanto necessita para que ela possa, sim, fazer juízo de um posicionamento totalmente diferente. E aí eu vou explicar para vocês o que aqui a conta contábil a gente faz junto com as organizações do terceiro setor. Primeira coisa, a gente elimina uma contabilidade não especializada, porque nós somos especialistas no terceiro setor. A gente melhora os processos internos da organização. O que é melhorar o processo interno? É dar ferramentas para que aquela organização consiga enxergar o que ela precisa fazer, como ela precisa conduzir, como ela enxerga uma nota fiscal, igual chegou hoje uma nota fiscal que a organização ia pagar. Ela foi lá no CNPJ e viu que não estava apto o CNPJ. Aí ela ligou desesperada aqui para a menina que trabalha com ela. Falou assim, olha, deixa eu te falar, é a primeira vez que acontece isso, o CNPJ está inapto, vocês sempre falam para a gente poder verificar o CNPJ, e essa aqui está inapto, e ela conseguiu emitir a nota para mim, e agora, o que eu faço? Aí o que a menina falou? Não paga. Liga para o seu fornecedor e fala com ele, olha, o seu CNPJ está inapto, você pode até ter emitido a nota fiscal de prestação de serviço, mas você vai precisar ter um novo CNPJ, porque eu não posso pagar em um CNPJ inapto. E aí começou todo o processo, a empresa nem sabia que o CNPJ estava inapto, e ela foi regularizar, conduzir todo esse processo, para que a organização consiga pagar. Então, por isso que os processos precisam estar muito claros dentro da organização. A gente aumenta a possibilidade de captação de recursos, porque a documentação vai estar correta, vocês vão estar com as certificações, tem o posicionamento correto da organização do terceiro setor. No final, a gente ajuda no planejamento estratégico. O que eu estou vivendo nesse ano de 2026? O que eu pretendo estar em 2027? Algum momento vocês já fizeram isso? Planejamento estratégico de um ano para o outro, para vocês entenderem o quanto de impacto financeiro, de pessoas, de toda a condução que a organização precisaria ter? Coloca um joinha aí para mim, se algum de vocês fizeram planejamento já da organização, ou não trabalham com planejamento. Ah, olha só, tem gente que trabalha com planejamento, que coisa boa. E aí, de contrapartida, a gente qualifica gestores, voluntários e colaboradores. Por que a gente faz essa qualificação?
porque a gente quer que vocês falem a mesma língua que nós estamos falando aqui na contabilidade, porque isso é muito importante, a gente seguir o mesmo raciocínio, a mesma conduta, a mesma estrutura. Então, isso é o que vai fazer a diferença. E hoje eu queria pedir, né, para quem esteve aqui comigo até agora, na live, que pudesse compartilhar aqui comigo, 3 pessoas, o que vocês acharam da live, se fez sentido, se contribuiu de alguma forma para vocês. Quem pode começar? Pode falar, dona Osmarina. A senhora está sem som. Agora liberou. Para mim, sempre essa live é uma aula muito importante. Estou aprendendo. Muito Deixa obrigada. eu lhe falar. Aconteceu agora. Eu entendi agora uma coisa que eu estava precisando de entender. Você falou que a gente tem que ficar 2 anos, um mandato de 2 anos. Eu fiz um mandato de 4 anos. Eu fiz um pedido da certificação do SEBRAS. Eu fiz um pedido, né? Eu agora recebi pelo meu e-mail, não passou. Eu não sabia por quê. Eu estava esperando aqui uma oportunidade, porque eu faço parte do território de empreendedores, e o nosso fórum vai ser dia 8 de agosto. Lá tem uma advogada, minha amiga, que ela trabalha só com instituições. Assim. Uhum. Eu para me perguntar para ela, mas você já me respondeu. Isso pode ser um dos problemas. É melhor a senhora pegar a diligência e conferir, tá? Com ela. Pede ela para poder dar uma olhadinha, tá bom, dona Osmarina? Porque lá deve Agora ter. a gente vai mudar, né? Agora a gente vai mudar, já estou aprendendo. A gente não vai mais fazer 4 anos, é 2 anos. Isso aí. Eu também estou procurando pessoas para assumir a presidência, que não assumi, que eu fiquei esses 5 anos porque não teve ninguém querendo. Até porque não é fácil, as pessoas não entendem muito. Sim. Eu já participei de uma ONG no Sul, aprendi. Vim aqui para o Maranhão, para minha cidade, que eu moro no Pará, mas é divisa com o Maranhão, que é o Sim. Dom Eliseu. Eu ainda estou apanhando, achei que eu entendia bem, fiz o estatuto e agora tem coisa assim, imagine. Entendi. Então, eu estou aprendendo. Para mim, essas lives são muito produtivas. Eu sei que meu estatuto, o meu CNPJ tem que ser corrigido. Perfeito. Tá jóia. Obrigada, dona Osmarina. Nada. Gente, mais alguém gostaria de contribuir com alguma fala? Boa noite. Boa noite. Patrícia, boa noite, Patrícia. Boa noite, Tudo Nelson. bem? Isso. Bem, Nelson. Nelson Fidelis, Que Instituto bom, Solidário. pertinho daqui. Então, nós temos aí o nosso contato aí com sua equipe, né? Que coisa boa. Eu tenho acompanhado aqui as suas lives, Sim, e aí eu fico muito esperançoso de que nós estamos no caminho certo aí com vocês. amém. Porque você traz muito esclarecimento, mostra muito conhecimento, e isso dá uma segurança para que a gente possa continuar e tentando colocar em prática aquilo que a gente tanto sonha, né? Ai, que bom, fico feliz de Tá escutar isso, certo? Nelson. Então, isso é muito bom. E parabenizar a você por esse belo trabalho que você faz, que eu acho que e a gente vê aí de todos os estados do Brasil, todo mundo participando, Sim, porque realmente tem conteúdo e tem muita informação para cada um, né? perfeito. Deixar para todos um abraço, para você também um abraço, tá bom? Com Deus, querido, um abraço também para você. Tudo de bom. Gente, tem mais alguém que gostaria de contribuir de alguma forma, com alguma fala? Não? Então tá, a gente vai encerrar aqui a live de hoje. Essa live vai subir para o YouTube, tá? Igual a gente está subindo toda semana. Isso é muito bom, porque. Ah, obrigado, Arlete. Ó, a Arlete veio foi muito importante ampliar meu conhecimento, achei interessante sobre a questão dos quinais, o mandato da direção. Isso daí, sobre a contabilidade dos atos. Gostaria de sugerir uma live sobre contabilização
dos atos. É isso mesmo, Arlete? Depois você me fala aqui direitinho. Porque é tão importante a gente contribuir, né, de uma certa forma com vocês aqui, o conhecimento, e também quando vocês fazem perguntas, questionamentos, a gente pode desenvolver melhor esse processo. O YouTube é Patrícia Teles, é desse jeito mesmo. Então, a gente está subindo as lives. Muito obrigada, Tiago, por você estar aqui conosco. Lá no grupo, né, do WhatsApp de vocês, a Priscila pode botar o canal do YouTube. Priscila, você pode fazer esse favor para mim? Colocar lá o canal do YouTube, para a gente poder trazer, né, esse processo melhor para eles aqui. Então, está subindo, sim, toda semana, os cortes também, com algumas perguntas, alguns questionamentos, e aí a gente vai fazendo. É a Gabi Bernardino. Quer falar, Gabi? Pode falar. Gabi, você levantou a mão? Acho que ela levantou a mão. Pode falar, se você quiser, Gabi. Não sei. Arlete, agora eu entendi a sua pergunta. Essa parte da contabilização por projeto. A gente pode fazer, sim, uma live só falando sobre isso. Aí a gente avisa lá no grupo de vocês, tá bom? Gente, também vou pedir a vocês compartilhar, se vocês puderem, com outras instituições, e participar desse momento aqui, porque é muito importante, é conhecimento mesmo que a gente traz aqui, que demora, às vezes, a organização, às vezes os erros acontecem, porque não tem esses detalhes tão pequenos, né, que fazem a diferença para as organizações. Então, a gente está fazendo isso aqui totalmente gratuito, de forma acessível para as organizações, é toda terça-feira, às 19 horas, só quando eu estou passando muito mal mesmo, que eu não falo, que eu não venho. Então, mas eu estou aqui sempre à disposição. Se puderem compartilhar os vídeos, que a gente vai estar subindo essa semana, vários vídeos lá interessantes de assuntos que tenham me pedido muito, né? Sobre contabilidade, sobre essa parte específica de como contratar um voluntário para não ter processos judiciais. Tem muitas organizações tendo processos judiciais com essas pessoas que trabalham voluntariamente. A gente já deu aqui outras vezes o contrato de voluntário, a gente pode voltar a dar para vocês o contrato de voluntário. A Priscila pode jogar no grupo de novo para vocês preencherem e pegar lá o material, porque isso é importante para vocês, a gente munir vocês de informações coerentes para que vocês sigam de forma mais plena. Então, meu muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a live. Na próxima terça-feira a gente estar junto, né, com essa grande vitória aí de conduzir cada vez mais melhores organizações nesse Brasil. Esse que é meu lema. Para todos vocês, uma boa noite e fiquem com Deus. Tchauzinho.